Pai, na palavra, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, meu Pai, para receber a Tua palavra e assim colocá-la em prática, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A nossa irmã Kátia está nos visitando, né, irmã Kátia? Seja bem-vinda, amada, que Deus abençoe, volte sempre. E sinta-se bem na casa de Deus, tá bom? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Deixa eu desligar aqui que não consigo com a folha voando. Aleluia. Amados irmãos, dou glória a Deus por cada um dos que aqui estão. E hoje o tema é familiar, é sobre família, certo? O tema é respeito e família. Eu vou ter um subtópico aí que é conflito na família. E você vai entender hoje alguns pontos chaves, bíblico. Todos os versículos vão estar aí no seu estudo. Acredito que deu para todos, né, Junilson? Você vai poder levar para casa e lá você vai poder ver todos os versículos quando você estiver no seu momento de devocional. Glória a Deus. Amados irmãos, feche seus olhos. Vou fazer uma breve oração e vou dar início. Senhor nosso Deus, neste momento aqui já entregue, ó Deus, em Tuas mãos, crendo, Senhor, na Tua presença em nosso meio, pois aqui nós viemos para ter um encontro contigo e aqui poder, Senhor, se alimentar da Tua palavra. Pai, toma frente, que o Teu Espírito seja, ó Deus, o regente nesta noite, que Ele possa, sim, agir, ó Deus, através da Tua palavra na alma de cada um dos que aqui estão, dando entendimento, dando ao Senhor a sabedoria de estar caminhando, ó Deus, nas Tuas veredas. Pai, tira todo o peso do dia a dia, toda a luta diária que muitas vezes nos afasta da comunhão contigo, Senhor, nesta hora seja posto por terra, que os nossos espíritos e alma possam sentir a Tua presença nessa hora. Assim eu oro, desde já te entrego em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, de início eu vou só falar uma verdade prática e vou logo para a introdução. Esse estudo, ele afirma e nós vamos entender que se buscarmos a graça de Deus e praticarmos o amor que Ele nos concedeu, nós vamos poder resolver todos os conflitos que surgirem dentro de nossas famílias. Então, a graça de Deus, com a manifestação do amor que Cristo nos ensinou, é a chave para que nós possamos vencer todo e qualquer conflito dentro de nossas famílias. Vamos à referência base, né? Lá em cima, debaixo da linhazinha do tema, ó, Efésios, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 22 ao 33. É uma referência até interpretada erroneamente por alguns, e nós vamos lê-la e depois vamos entender dela. Do 22 ao 33, eu vou fazer como a leitura que nós fizemos há pouco. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o outro. Diz assim o 22: Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido.
para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque somos membros do seu corpo. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, se você observar bem, algumas vezes ele é usado de forma distorcida, como querendo colocar a mulher sob serventia, né? É como se ela fosse menor que o homem. E em momento algum a palavra fala dessa forma. Pelo contrário, o homem deve amar a mulher como a si próprio. E outra, como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela humanidade? Ele se entregou à cruz, morte de cruz. Já imaginou? A Bíblia te fala, você tem que amar sua esposa assim como o Senhor amou a igreja. Tem que se entregar a ela como Cristo realmente se entregou pela humanidade. Então é com intensidade, é com reciprocidade. Assim como a mulher ela vai ter o seu amor devotado ao seu marido, o marido de igual forma vai devotar o seu amor para com a sua esposa. A chave é o amor. A chave é o amor. Então vamos adiante no que você recebeu na recepção, a introdução. Nós vamos estar vendo um estudo que o subtópico é conflito na família. Então eu quero que vocês entendam algumas coisas sobre conflito e a solução. E quem quiser comentar ou falar algo, fique à vontade. Uma palavra-chave que tem aí logo na introdução seria conflito, que é o quê? É um embate, é uma discussão acompanhada de injúrias ou até mesmo de ameaças, desavenças, desentendimentos, né? Aí começa, no seu estudo você pode acompanhar. Os conflitos familiares vêm de tempos imemoriais, de muito tempo. No Éden, antes da queda, havia um ambiente perfeito, harmônico e amoroso. Mas o casal, ouvindo o tentador, perdeu a doce comunhão com Deus. E a consequência não podia ser outra: o início de sérios conflitos familiares. A boa nova para os nossos dias é saber da possibilidade em Cristo de equacionarmos ou fazer com que seja de igual forma esses problemas e as soluções que às vezes afetam a família cristã. Então, o primeiro tópico que a gente vai aqui explorar a nível de estudo é desentendimento entre os cônjuges. Antes de você entrar no estudo comigo, me responda uma pergunta. O que vier à sua mente, pense em uma coisa que causa conflito dentro de um lar, entre um homem e uma mulher. Algo dentro de casa, o que é que causa conflito? Tem alguém que se arriscaria a dizer um tópico? Finanças é um motivo de causa conflito, com certeza. Desconcordância, né? Personalidade, vamos usar a temperança, né? Às vezes muito forte, aí a pessoa, personalidade forte, temperança forte. Tem mais alguma coisa? Não. Tem outras coisas, porque vocês não estão. A falta de confiança, grosseria,
infidelidade e assim por diante, né? Não vamos esticar tudo, porque senão... Mas vamos nos basear em uns que aqui vai ser falado. O primeiro deles é o número 1. É o temperamento ou os temperamentos diferentes, né? Pessoas de temperamento forte, não conseguem ouvir, ou que é de forma grosseira, temperamento que é difícil de lidar, né? Diz assim, pode acompanhar. Dentre os vários motivos existentes para justificar os desentendimentos entre os cônjuges, o que mais se destaca é o temperamento. Segundo os estudiosos psicólogos, né, o temperamento é a combinação de características inatas que herdamos dos nossos pais, que da forma inconsciente afetam o nosso comportamento. Se você observar, aqui coloca como se nós absorvêssemos o temperamento de nossos pais, de quem nós convivemos, né? De acordo com o conceito popular, podemos dizer que temperamento é a maneira própria pela qual nós reagimos aos diversos estímulos e situações que se nos apresentam cotidianamente. Aí agora vamos ver Gênesis 25, versículo de número 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Aí eu pergunto para quem conhece essa história. Esaú puxou a quem? Ao pai. E Jacó? A mãe. Né? Temperamentos distintos. É um exemplo que são irmãos, foram criados na mesma casa e que tiveram tendências diferentes. Temperamentos são diferentes. Mas pelo amor, continuando aí, mas pelo amor nós podemos e devemos vencer todas as nossas diferenças, a fim de que tenhamos um casamento feliz. Aí eu quero ver com você em 1 Pedro 4, versículo de número 8, que fala: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Glória a Deus. Amados, temperamento. Temperamento é o que mais causa conflitos dentro de um relacionamento. Às vezes você tem um temperamento que você não consegue dar ouvidos ao próximo. Você às vezes é grosseiro demais. Você é forte no seu temperamento. E já às vezes acontece de ser fraco no sentido de ser à parte, atônito. A pessoa quer falar, conversar, resolver alguma coisa, não está nem aí. Você não dá atenção. É como se nem fosse casado, não te desse importância. Então, esses tipos de temperamentos têm que ser trabalhados. E é o que a gente vai descobrir nesse estudo até o final. 2. Qual o segundo desentendimento que acontece muito? Falta de confiança. Falta de confiança. O que aí fala? Você pode acompanhar aí, letra A. Fatores que trazem conflitos, Diversos são os fatores que desencadeiam conflitos no lar. Eis algum deles. Aí é o primeiro agora, letra A. Falta de confiança. Fala o quê? O casamento só tem sentido quando é estabelecido na plena confiança do amor verdadeiro, pois o amor folga com a verdade. Quando há amor entre o casal, não há motivo para desconfianças ou ciúmes. Há quem pense que o ciúme desenfreado, aquele ciúme excessivo, é prova de amor. Grande engano a pessoa comete.
É loucura que pode, inclusive, colocar em risco a estabilidade conjugal. Aí é onde até eu vou falar de uma reportagem que eu vi domingo agora. Vocês já ouviram falar do número de feminicídio que está acontecendo? Feminicídio é aquela situação em que, quando a mulher não quer mais fazer parte daquele relacionamento, ela termina, o homem vai e não aceita. Né? Como eu vi 2 casos, que eram casados por 20 anos. Ele não aceitou a separação, ela deu continuidade à vida dela, só que ele encomendou a morte da própria ex-esposa. Só foi descoberto porque os 2 assaltantes, ao roubar o local que ela trabalhava, deram um tiro nela, por encomenda. Eles, na fuga, a polícia perseguiu eles bateram com o carro, um morreu e um saiu vivo e foi preso. E esse que foi preso entregou, deu até o nome do marido dela, que ele que tinha encomendado a morte dela, mas que tinha de parecer um assalto. E o outro caso era uma senhora já, que não queria mais um relacionamento, acredito eu, abusivo, e que o marido simplesmente não aceitou, pegou ela na saída do trabalho e esfaqueou, pronto, várias vezes no pescoço dessa mulher. Ela escapou, ela não morreu, certo? Mas assim, o número de casos parecidos são grandes, os números das ocorrências registradas são grandes. Então, isso aí é mente doentia. O homem não aceita a separação e faz uma ação tão brutal como aqui eu citei 2 exemplos. Existe o oposto? Existe, mas é mais comum da parte do homem acontecer esse tipo de violência. Então, nós temos que ter confiança. Vamos ver a primeira referência bíblica em 1 Coríntios 13, 6. O que fala? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Segunda referência bíblica, 1 Coríntios 13, só que a parte B do versículo 5. Volta um versículo. Parte B é a última lá no fim, mas eu vou ler todo. Não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Isso é quem ama. Quem ama não anda suspeitando mal, não fica se irritando facilmente, se estressando por qualquer coisa. Então, quem ama confia, ele se folga na verdade, ele não fica baseando-se em mentiras, para que fique fazendo coisas que não convêm. Então, confiança é fundamental no relacionamento. E quando se fala, não, ciúme é uma prova de amor, já tenha em mente que nunca foi. Letra B, tratamento grosseiro. O que diz aí? Onde o Espírito Santo se faz presente, há perfeito amor, paz, alegria e longanimidade, que é a paciência para se suportar as falhas do outro alheias. Nós vimos Gálatas 5:22, aí são os frutos do Espírito, depois a gente lê. Uma das formas de demonstrarmos o fruto do Espírito é vista na maneira como usamos nossas palavras, pois a palavra branda joga para longe o furor, mas os conflitos entre os cônjuges suscitam ira, ódio, destruição. Provérbios 15:1. Pode colocar, Júnior. Provérbios 15:1. Fala assim, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí eu faço uma pergunta genérica, irmãos, ninguém precisa responder não. Quando você vai responder ao seu cônjuge, ao seu filho, ou alguém da sua própria família, em um momento que você está chateado, você fala com furor? Você fala com ira, com zanga, ou você para respirar,
Aí você pensa bem e vai falar com calma para explicar a situação. É lógico que é com furor, né? Muitas vezes a carne é quem comanda ali naquela hora. Aí as rédeas são perdidas e muitas vezes nós ferimos com palavras grosseiras. Então esse trato grosseiro, ele tem que ser moldado. E o que é que faz moldar essa diferença? É o Espírito Santo. É você estar em contato ali constante com Deus. Acredito e tenho certeza, quando você tem uma comunhão plena com o Espírito Santo, ele sempre está ali, ó, lhe puxando a orelha. Olha, não é assim, se acalma, pensa melhor, pensa no que tu vai falar. Palavra lançada não volta atrás, não é verdade? Às vezes uma palavra lançada dói mais do que um murro na bochecha, vamos dizer assim, né? Então vamos meditar na palavra, ter mais brandor. E a forma com que tratamos uns aos outros é vista por Deus, eu estou continuando aí. É vista por Deus como uma referência para designar quem é sábio ou não. Pois a sabedoria manifesta em obras de mansidão. É justamente isso, mansidão. É você buscar isso para a sua vida. Uma vez que você consegue isso, você faz obras de mansidão. Obras de mansidão é alguém vir armado para brigar contigo, mas tu vai com aquela brandura, com a mansidão de Deus e consegue reverter toda uma situação que poderia acabar até em morte. Certo? Então isso aí vamos ver agora lá em Tiago 3,13. Referência bíblica. Quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Amém? Então vamos ser brandos. Vamos usar nossa sabedoria. Gálatas 5:22, que não foi lido, vamos ver biblicamente aí. Quais são os frutos que vão brotar na nossa vida a partir do momento que nós deixamos o Espírito trabalhar? Fala assim, Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus, ele vai produzir o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e fidelidade. Glória a Deus. Irmãos, vamos buscar por essas dádivas. Letra C. Coisas que também trazem conflito dentro de casa. Dívida é a mesma coisa financeira, né? Dívida é proveniente justamente por falta do financeiro, né? Dívidas. As dívidas, elas ocasionam muitos conflitos familiares, chegando até mesmo a terminar um relacionamento conjugal. Quando uma pessoa se endivida, não pensa em mais nada a não ser nas dívidas. Algumas pessoas até adoecem. Assim precisamos ouvir a palavra de Deus e não dever a ninguém. Romanos 13:8, vamos ver o que o Senhor fala nessa referência a respeito disso. Romanos 13:8 fala assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Glória a Deus, aleluias. Através de um planejamento, isso no teu estudo aí, ó, eficiente, bom senso e autocontrole, nós podemos fugir dessas dívidas. Faça isso para o bem-estar da sua própria família, pensando nela. Vamos ver Provérbios capítulo 11, versículo de número 15, o que fala? Olha aí. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Capítulo em Provérbios de número 22, versículo 7, Jonilson. O rico domina sobre os pobres,
E os que tomam emprestado é servo do que? Empresta. Versículo 26 do capítulo 22. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Então, que a dívida, ela não venha fazer parte das nossas vidas. E se ela faz, vamos usar de sabedoria. Vamos buscar em Deus a paciência e a sabedoria para saber lidar com essas dívidas. E a única coisa que eu posso dizer é trabalhando, não é verdade? Pedir sabedoria a Deus para que as portas se abram e que a gente possa produzir e pagar essas dívidas. Letra D e última desse primeiro tópico, para que a gente possa comentar: infidelidade. O que fala sobre a infidelidade? Olha, quando o cônjuge ele encobre a sua conduta pecaminosa, o pecado vem a público inexplicavelmente, ou inesperadamente. Lucas capítulo 12, versículo 2. Muitos conhecem essa referência, mas aí fala assim, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Deus de tudo sabe. O casamento sofre um duplo golpe. Os filhos ficam sem direção e a família, ela fica transtornada ou transtorna-se. Causa angústia à família, causa desorganização na estrutura do lar. É imperativo que os cônjuges evitem a todo custo o envolvimento extraconjugal, ou seja, a traição. Além de ser um grave pecado contra Deus, é uma ofensa contra o marido ou cônjuge, é uma ofensa contra o filho e as filhas, ou contra a esposa também. Provérbios 5, do versículo 3 ao 6, vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito dessa questão. A palavra de Deus fala assim, olha: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Então, irmãos, é iludir-se. Você buscar algo fora de casa, vamos usar essa expressão, é iludir-se. É buscar algo que vai levar à morte, a como que uma destruição completa dentro do lar, uma desestrutura toda uma família. Os filhos não vão respeitar mais. Tudo ocasiona com que a divisão venha a se instalar naquele lar. E aí é onde fala assim, a infidelidade contra o cônjuge é infidelidade contra o próprio Deus. O resumo do que nós vimos agora é o quê? É a sinopse do tópico que você tem aí, Falta de confiança, tratamento grosseiro, dívidas e infidelidade podem causar conflitos familiares. Isso é uma realidade. Então, se eu propôs aqui, eu ia fazer agora uma dinâmica com vocês, só que não deu certo. Na próxima a gente faz. Eu queria deixar aqui na tela e vocês iriam falando os conflitos, A gente ia listar aqui, mas não vai ser possível para agora por causa do computador ali. Então a gente já entende aqui, eu vou colocar só esses principais. Diferença de temperamento, esse segundo que são justamente a falta de confiança, a grosseria, as dívidas e a infidelidade. Se eu pergunto para os meus amados irmãos até onde a gente chegou, descobrimos o problema.
alguns, que vai ser destacado hoje. Qual seria a solução, meus irmãos? Falar do problema é fácil, na verdade, sentar para discutir problema, a gente passa o dia. Problema não falta. Agora vamos ter que buscar a solução. Ok? Até o final vou querer ouvir a solução, irmãos. Então vamos ao segundo tópico, que agora envolve os filhos. Atividades profissionais dos pais. Na realidade, esse tópico é uma chamada de atenção. Primeiro tópico, a mulher no mercado de trabalho. Devido às modernas demandas sociais, a mulher ela deixou de se dedicar exclusivamente às funções domésticas da casa, né? E passou também a exercer uma função em empresas e organizações diversas, ocupando a maior parte do seu tempo em atividades profissionais. Mas essa mudança tem trazido sérias consequências da família, né? Há mais de uma década, para cada 10 homens que morreriam de infarto, apenas uma mulher sofria desse mal. Hoje, o número de mulheres que morre desse mal subiu para 4. Né? Lógico que os tempos mudam, de fato mudam. Antigamente, a gente fala assim, antigamente, a gente parece que foi lá. Há um tempo atrás, era-se na mente da humanidade que o homem era o provedor unicamente. Era ele quem tinha que sair para a roça, providenciar o alimento, e a mulher quem tinha a responsabilidade de cuidar dos filhos. E quantos filhos as famílias antigas tinham? Era de 10 para cima, né? Não tinha condição, né? Pronto. Então, de fato, a mulher tinha que estar em casa cuidando dos filhos. Hoje em dia, a mulher, quando tem um, é muito. Quando pensa em 2, ela já acha exagero. Às vezes, não são todos, eu não estou generalizando. Estou dizendo os dias atuais. Exato. Então, a mulher quer muito essa conquista e conseguiu. O mercado de trabalho está aberto para a mulher, de fato. E junto com essa conquista, veio também as preocupações, as dívidas, o consumismo e outras coisas a mais. Então, também, né? Isso aí é questão de marido ciumento, né? Mulher vai trabalhar, né? Mentalidade de homem, mas a confiança tem que prevalecer. E dando continuidade, por ela ter essa responsabilidade a mais, ela começou a sofrer o mal que os homens também sofriam. A ausência dos pais prejudica a criação dos filhos. E quando eu falo dos pais, eu falo de ambos. Fala assim, sem a presença dos pais, as crianças ficam desorientadas. Muitas vezes elas convivem com pessoas que não têm a menor capacitação para dar a educação que elas precisam. Por outro lado, algumas crianças ficam o dia todo em frente a babá eletrônica, a televisão, ou com a mestra eletrônica, que seria a internet. A gente fala o celular hoje, né? Ali são educadas pelos heróis artificiais. As figuras do pai e da mãe presentes estão cada vez mais escassas. Tal ausência, ela é sentida quando os nossos filhos entram na adolescência, uma fase de novidade e mudanças bruscas. Então esse tópico é só um despertar. Esse tópico é para dizer assim: amados, hoje os tempos são outros. Nós temos que trabalhar, temos que buscar o pão de cada dia. E hoje não tem um emprego que não seja, lógico que tem, mas é raro, que não ocupe o teu dia inteiro, 8 horas por dia. Praticamente tu chega em casa exausto. Teve um dia desse que eu até mostrei, a neta, ela trabalha em casa, né? Às vezes trabalhar em casa é como se estivesse trabalhando fora, né? Aí eu mostrei a ela um vídeo, né? Que é um cachorrinho correndo, ele corre, chega no canto que ele dorme, deita e já começa a roncar. Não dá tempo nem de dormir, ele já está roncando. Então assim, é cansativo, né? Tem dia que você simplesmente vai naquela rotina, chegou no final do dia, apagou.
Aí é onde está a cobrança, que tem que se ter atenção aos filhos. Os filhos têm que ter essa atenção, porque senão eles vão ser criados por outras pessoas. Eles vão absorver de outras formas a educação que a família tem que dar, certo? Então a sinopse, o resumo desse tópico: os pais podem trabalhar fora, todavia não podem descuidar da educação de seus filhos. A educação dos filhos deve ser prioridade. E por último, e findando, a má educação dos filhos. E essa daqui é um tópico que eu vou adiantar um pouco, nós vamos comentar e ler os versículos. Educação prejudicada, o que seria isso? A melhor escola ainda é o lar. Essa é a melhor escola. Precisando ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, a admoestação do Senhor, da parte, logicamente, dos ensinos bíblicos, mas infelizmente o excesso de ocupação dos pais, eles renegou a educação dos filhos a instituições educacionais. Aí onde leva aquela preocupação. Amados pais, vocês conhecem quem são os professores de seus filhos? O que eles estão ensinando? Você entende o que o seu filho está aprendendo? Você conversa com o seu filho? Você fala da palavra do Senhor com ele? Então é esse tipo de coisa que está querendo trazer à tona aqui. Em Efésios capítulo 6, versículo 4. Vamos ver o que a palavra fala. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra admoestação não é repreensão. Às vezes você fala admoestar, aí a pessoa entende como uma coisa tão severa, né? É quase como dar um chicote, né? Não é isso. Admoestar é aconselhar. É você advertir a um acontecimento, a algo que ele não sabe, você tem que ensinar. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim: instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele tiver, ou quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus. Então, esse é o primeiro tópico. Devemos nos preocupar com a educação de nossos filhos. Segundo, quem são os professores? Isso daqui não entenda como pré-conceito. Você vai renegar. Não, você precisa conhecer. Você precisa conversar, entender. Então, infelizmente, são graves os prejuízos à nação na área educacional. Os mestres das crianças hoje são os artistas e as empresas de telecomunicação. É como ver as nossas crianças e adolescentes prostrados diante de uma televisão, consumindo todo tipo de má educação. Hoje em dia não é mais televisão, né? Há pouco tempo eu estava conversando lá no trabalho, aí a companheira de sala falando sobre televisão. Eu digo: e tu ainda assiste televisão? Aí ela falando em televisão, mas ela é a primeira a não assistir. Ela não assiste televisão. Ela só fez lembrar de um programa antigo. Mas hoje em dia, chega em casa, entre televisão e celular, quem é que predomina? Celular. Principalmente o que? O YouTube, o Instagram, Facebook, essas coisinhas, esses vídeos, né? Mas resumindo, volto para cá. Essas questões vão sendo a educação do filho. Mas é raro, no meio da leitura, mas é raro vê-los nos cultos de oração, de ensino da palavra, que a igreja local invista nos professores de escola dominical, que os professores dessas escolas, seja dominical ou na semana, se preparem de forma eficaz para o grande desafio de ensinar a palavra de Deus no mundo que jaz do maligno.
Irmãos, é algo que a gente fala assim, se torna às vezes enfadonho no ouvido, certo? Isso aqui é um assunto que às vezes se torna enfadonho para o ouvido, porque é uma cobrança real e atual. Se nós não atentarmos para esse fato, de fato, quem vai ensinar o mundo? Né? Então, essa realidade nós vamos ver em Romanos 12, versículo 7, do que a Bíblia afirma. O que é que fala, Dionísio? Se é ministério, seja em ministrar. Se é de ensinar, haja dedicação ao ensino. Glória a Deus. Que nós venhamos a ser os professores para os nossos filhos. E por último, para que encerre, falta de estrutura espiritual e moral. O que fala aí, ó? A ausência de Deus é o inimigo número 1 do lar. É essencial que aqueles que constituem uma família convidem Jesus, o maior educador de todos os tempos, a estar presente em seu lar. É indispensável que os pais, com a essência ou a assistência da igreja, optem por servirem a Deus, contrariando as propostas do mundo. Realizemos o culto doméstico e, juntamente com os nossos filhos, estudemos a Bíblia. Não nos esqueçamos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Glória a Deus. Amados, isso é uma realidade, culto familiar. E o resumo desse tópico, má educação dos filhos, é o seguinte, é a sinopse que você tem aí. A ausência de Deus é o inimigo número 1 do lar. Jesus, o maior educador de todos os tempos, precisa estar presente em nossos lares. E qual a conclusão, para que a gente possa parar de leitura? Sempre haverá conflitos nas relações familiares, mas a família cristã precisa saber como contornar tais conflitos. À luz da palavra de Deus, com um amor verdadeiro no coração, nós podemos não somente vencer, mas igualmente evitar os conflitos. Basta ter a Jesus como o hóspede de nosso lar. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, resumindo, já encerramos aqui, mas para que possamos entender, o primeiro tópico que nós vimos foi desentendimento entre os cônjuges. Nós vimos que o que causa isso? Temperamentos distintos, caráteres complicados, difíceis, né? Fatores que trazem o conflito: falta de confiança, grosseria, dívidas, infidelidade e outros fatores. Atividades profissionais dos pais, pode, mas não esquecer dos filhos. A má educação dos filhos tem que ser tratada com a educação dada pelos pais. Então, a primeira pergunta: dentre os motivos que nós vimos de conflito familiar, qual é o que mais se destaca? Temperamento. Você lidar com pessoas difíceis, temperamento complicado, é o mais difícil. Então, a primeira coisa aí, a resposta é o temperamento. 2 aí, ó, cite pelo menos 3 fatores que trazem conflitos dentro de casa. Vai, pode falar. Tem 10, eu quero só 3. Dívidas, falta de confiança. Só mais um. Temperamento, a falta de respeito, que é a grosseria. Muito bem, exatamente. O que acontece às crianças quando ficam sem a presença dos seus pais? Ficam desorientadas, sem um direcionamento, sem algo para se espelhar. 4.
quem é o principal responsável pela formação espiritual e moral da criança? Os pais, mas eu vou botar como sendo a família, certo? A família, certo? E o último, que forma de auxílio diferenciado o servo de Deus conta? Olha aí, que forma de auxílio diferenciado, não é para todo mundo não. O servo de Deus conta com o amor verdadeiro de Jesus Cristo por nossas vidas. Se convidarmos a Ele como hóspede em nossos lares, nós temos um auxílio tremendo. Amém? Que esse estudo abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém?